telemedicina é uma solução que veio para ficar? A dinâmica vai ser o seguinte: o Arraiz abre, depois vem esses médicos hiperqualificados que temos aqui hoje, o Guelma, todos os amigos dele de faculdade. O Guelma tem 20 anos de experiência em projetos de telemedicina, telesaúde, saúde digital. Depois vem o Felipe, super qualificado também, fez tese em teleradiologia, diretor médico por 8 anos da Rede Catarinense de Telemedicina. Aí vem o Marcelo Alevato, psiquiatra, vai falar para a gente se é possível um psiquiatra atender... Médico psiquiatra. Médico psiquiatra fazer um atendimento online. E aí vem a Manuela Marcati-Millen, membro da Comissão de Direito Médico da OAB e hiperqualificada também em Direito Médico, especializada na Faculdade de Coimbra, mestrando, enfim, é uma turma muito boa. E aí, Arraiz, o Rio tem pressa, como você diz. Qual é a importância da telemedicina? Você que é médico, foi de CTI, né? Qual desse novo normal na saúde pública do município do Rio de Janeiro? Bom, gente, primeiramente queria agradecer aos meus colegas de turma, né? Esse pessoal, todo mundo, FRJ é Medicina, 87. E é um prazer estar com eles aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre telemedicina, tentar aprender o que existe de novidade, quais são os limites, se é possível aplicar a telemedicina na área pública, né? E se essa é uma ferramenta que veio para ficar mesmo, pode ser encarado como uma herança positiva da pandemia ou não, né? Nas nossas postagens aí durante a semana, divulgando a live, bastante polêmica, muita gente para um lado e para o outro, então é importante saber com quem está trabalhando no dia a dia com tecnologia na área médica, principalmente com telemedicina, se esses avanços que a tecnologia tem oferecido podem ser incorporados de uma maneira definitiva, né, na rotina médica, principalmente a partir de agora, né? A gente assim tem nas últimas semanas ouvido especialistas sobre diversas áreas de interesse, né? Justamente para tentar construir essa nova realidade que a gente está começando a consolidar, né? Então, essa é a razão da gente estar aqui tentando contribuir com essas informações, trazendo informação sobre telemedicina que provavelmente é uma ferramenta nova que vai poder ajudar a gente aí nesse momento pós-pandemia, né? Então, eu queria fazer um comentário só para contextualizar e levantar algumas questões já para os participantes analisarem e comentarem durante as suas falas. Primeiro, queria lembrar que no curso de medicina, né, lá na década de 80 e tudo, a gente passava 4 anos ouvindo que a clínica é soberana, né? Que a gente tem que examinar o paciente, a relação médico-paciente é fundamental, a credibilidade, a confiança, né? E sempre dizendo, olha, não pede exame demais, né? Vai mais no exame clínico, no exame físico. Isso era uma tendência naquela época. Então, será que continua assim? Será que isso veio mudando? Felipe, você que dá aula na universidade, será que isso vem mudando ao longo do tempo com o aperfeiçoamento dos métodos diagnósticos, né? Será que aquele exame que a gente fazia ali na semiologia, aprendendo semiologia, pode ser substituído pelos métodos complementares mais avançados, mais detalhados? Essa é uma questão, acho que se coloca nesse momento quando a gente fala dessas ferramentas virtuais, né? Outra questão é a crise sanitária do mundo real que a gente está vivendo definitivamente alavancou o mundo virtual. Será que essa é uma máxima, né, também para a área médica, né? Até que ponto, até que limite isso pode ser verdade, né? Falando sobre a telemedicina mais especificamente, será que ela pode substituir o primeiro contato ali com o paciente? Quero ver o Guelma sobre isso, que já está mais nessa área de atendimento clínico há bastante tempo, né? Será que a confiança pode ser também transmitida
através do relacionamento virtual, né? Os comportamentos têm sido alterados ao longo dos últimos anos, não é? Isso talvez seja possível, né? A gente adaptar a essa nova realidade que a gente está vivendo, né? Então, outras questões certamente vocês vão colocar, como, por exemplo, as questões as dificuldades de prescrição de medicamentos, principalmente os medicamentos controlados, a aceitação dos seguros de saúde, né? Os planos de saúde sobre a teleconsulta, será que eles vão realmente aceitar remunerar os médicos por isso, né? Então, bom, são questões que eu vou deixar para vocês. Eu tenho observado esses movimentos, ouvi já bastante coisa sobre o assunto, mas eu acho que as pessoas que, porventura, estiverem nos assistindo vão ter a oportunidade de entender, né, que essa ferramenta certamente é uma ferramenta muito útil, a gente precisa aprender a lidar com ela, e que provavelmente ela veio para ficar e que ela talvez possa ser uma grande aliada na área de atendimento da saúde pública, desde a atenção primária até na gestão da saúde pública e também nos atendimentos de especialidade e de métodos complementares mais complexos, que geralmente são os gargalos do atendimento ali, os nós, né, as dificuldades do sistema de saúde pública, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Então, já falei demais, levantei aí algumas questões. Vamos ouvir o Alexandre Guelma começando. Guelma, está com você a bola, meu querido. Mais um prazer estar com você, com Marcela Levato, Felipe Nobre, Manuela e Malu. Um time aí de amigos e bom estar junto. Realmente eu sou entusiasta da telemedicina há muito tempo. Em 89, eu comecei a estudar aplicações de telefonia na área médica. Eu fui para os Estados Unidos estudar soluções de call center e conheci projetos com centenas de enfermeiras e médicos ligando para as pessoas. Eu achava aquilo incrível, quer dizer, uma coisa que eu não tinha chegado aqui. E entendendo que era, como você comentou muito bem, não somente uma extensão da prática, como também ferramenta de gestão de saúde populacional. A telemedicina, para ser uma bem feita, ela tem que ter duas coisas muito bem feitas, a parte tecnológica e a parte médica. Então, a parte tecnológica é meio, né? Mas foi falado assim, será que a gente vai ter uma medicina menos humanizada com a telemedicina? Não, é uma coisa que independe. Você pode ter uma consulta presencial muito ruim, com um médico com péssima formação, pressionado pelo plano de saúde para atender rápido e não fazer anamnese, e ter uma telemedicina à distância com um médico humano e uma relação super legal. A telemedicina, por definição, é a prática médica à distância, né? Ou exercício de serviço de saúde à distância, e tem um termo mais amplo, que é a telesaúde, que entra promoção, prevenção e educação. Então, isso aqui que a gente está fazendo agora seria um tipo de telesaúde. E um conceito que a OMS também iniciou, que é a saúde digital. Porque quando você vai criando camadas de tecnologia, por exemplo, o Felipe entende muito bem disso, inteligência artificial aplicada à radiologia, por exemplo. Então, você não somente tem uma transmissão de um dado, mas você pode ter níveis de protocolos, de algoritmos, ampliando o potencial da solução. Então, uso de tecnologia de informação e comunicação na área de saúde é a telemedicina. Começou no século XIX. A minha visão é que toda vez que um médico fala no telefone com o paciente, ele está fazendo telemedicina. Então, começou em 1800 e pouco, com o Graham Bell. Tem até um artigo no Lancet que eu achei, que ele falou uma consulta médica à distância, a primeira do mundo. Em 1920 é que foi cunhado esse termo, telemedicina, e na década de 40 teve uma transmissão de uma imagem radiológica, ainda experimental universitário. Na década de 60 foi o grande boom da telemedicina, porque a NASA precisava trazer os dados de sinais vitais dos astronautas. Então, telemetria começou uma grande tecnologia para poder trazer eletrocardiograma, sinais vitais dos astronautas.
Na década de 80 começou o sistema de teleradiologia por fax, né? É um sistema que transmite imagem. Na década de 90 começou a internet, e aí realmente a gente está numa revolução em que a tecnologia já nos traz toda a possibilidade de fazer o que no passado foi sonhado, né, em termos de telemedicina. Hoje, um celular tem mais capacidade computacional do que o computador antigo, né? Então, a nível de número de celular, dizem que no Brasil tem mais celular do que a população, né? Então, são milhões de celulares e milhões de smartphones. Então, a tecnologia já não é o problema, né? Os médicos eles estão sendo até meio pressionados nos últimos anos a fazer consulta por WhatsApp, que é exatamente como a Manuela vai bem falar, não segue padrões corretos, mas é telemedicina, então a pressão pela tecnologia aumentou muito e é o que está acontecendo. Por definição, os tipos de telemedicina são assíncronas, quer dizer, que não é em tempo real, e síncronas. Então, quando há uma teleconsulta, ou uma teleorientação, ou uma teletriagem, são nomes que foram cunhados em que há uma interação médico-paciente, ou entre médico e outro médico, ou entre um médico e um profissional de saúde, que é a teleinterconsulta, mas é em tempo real. E a síncrona é que não é em tempo real quando há uma transmissão de uma imagem, pode ser uma telepatologia, teleradiologia, ou eletrocardiograma, que no passado era transmitido pelo telefone, hoje é transmitido até pelo Apple Watch. Então, quer dizer, são formas de telemedicina que já existem de forma bastante forte no mundo inteiro. Os grandes benefícios da telemedicina, o primeiro é aumento do acesso. Então, vamos imaginar uma situação em que tem alguém no interior do país que precisa de uma opinião de um especialista, né? E naquela cidade, na região, não tenha aquele especialista. Então, nós não estamos falando de se telemedicina é bom ou não, ela é a única opção em algumas situações, né? No nosso meio, em que a superpopulação e a falta de acesso, principalmente na saúde pública, é um grande problema, então eu vejo a telesaúde com uma grande solução. Na verdade, isso já está acontecendo, existe o TeleSUS, existem várias iniciativas já acontecendo junto com as estratégias de saúde da família, tanto para a capacitação dos profissionais como para a interconsulta. Essa lei agora, por causa da pandemia, deu oportunidade para o Brasil e os médicos, a classe médica, experimentar o que outros países já fazem há muito tempo. Por exemplo, a Groenlândia, que é um lugar que tem difícil acesso, os médicos da Dinamarca cuidam da população da Groenlândia. No Canadá, na Austrália, em vários países onde há dificuldade de acesso, exatamente os médicos em grandes centros vão dar, então, essa assistência para regiões remotas. Então, a minha visão é que, como introdução, é que a telemedicina empodera o médico, empodera o paciente, empodera o sistema como um todo de gestão, sistema de saúde, né? Existem, claro, vários desafios, mas eu tenho feito muitas consultas, porque agora está liberado, e realmente é uma experiência muito positiva dos dois lados. A limitação, que o Arraes falou muito bem do exame clínico, é uma limitação, mas existe uma parte fundamental na relação médico-paciente, que é a anamnese. E até parte do exame clínico pode ser feita à distância. Eu posso pedir para o paciente levantar o braço, ele sorrir, eu posso fazer um diagnóstico de uma suspeita de um AVC, por exemplo, né? Então, existem, inclusive, já manuais explicando para os médicos como eles podem fazer um exame usando a telemedicina. Então, tem outra coisa, os devices, os equipamentos periféricos já vão estar no mercado muito em breve, e você vai poder escutar o paciente, porque ele vai na casa dele ter um aparelho que ele vai conectar e o médico vai ouvir. Então, aparelho de pressão e outros aí. Então, é isso. A tecnologia está aí, é uma questão mais agora de regulamentação. A crise, a terrível crise que a gente está passando, está nos dando essa oportunidade de experimentar uma coisa que, ao meu ver, já devia estar sendo utilizada de forma mais inteligente. Essas são minhas palavras iniciais. Ótimo. Ô, Guelma, o meu filho, contar rapidinho antes de passar para o Felipe, né, Malu? O próximo é o Felipe. O meu filho estava em Londres
né, e fazendo um estágio acadêmico, e naquele momento em que o Reino Unido estava testando a imunidade de rebanho, né, da Covid lá, não estava tendo nenhum tipo de restrição. E ele teve falta de ar lá. Não conseguiu ser atendido. Conseguiram marcar uma consulta por telemedicina para ele, uma teleconsulta. Era o que tinha disponível ali naquele momento. Aí, logo depois, o Boris Johnson fechou, né, fez as restrições, diminuiu a pressão em cima dos hospitais, não havia vagas, estava complicada a situação lá. Mas, assim, lá, agora, né, eles realmente... Eu só queria complementar, só, Felipe, desculpa, é que eu acabei de ler agora exatamente que a China foi um grande exemplo usaram muito telemedicina lá. Pois é. É o que está sendo feito no mundo todo. Muito bem. Realmente a tecnologia vai avançando, se a gente não for junto, acaba deixando de oferecer possibilidades para os pacientes, né? Que tem que ser sempre o nosso objetivo principal como médico, é saber se o que a gente está entregando para o paciente é melhor do que a gente entregava antes, né? Felipe, nosso teleradiologista, conta um pouco também da sua história lá na montagem do sistema aí no seu estado, né? E fala um pouquinho da sua experiência bastante rica já nesse tema. Acho que com exemplos as pessoas começam a entender cada vez mais a importância dessa ferramenta que a gente está discutindo hoje aqui. Arraes, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, né, queridos amigos, né? A gente se formou, como você já falou aí, na UFRJ, todos juntos, e eu acabei desgarrando, vim parar em Santa Catarina, né? Estou morando aqui já faz 25 anos, ou mais, 28 anos. E nesse tempo aqui de Santa Catarina, uma das coisas que num determinado momento acabou acontecendo na minha vida foi entrar nessa área de desenvolvimento de tecnologias para teleradiologia, especificamente, uma vez que eu sou radiologista, mas isso virou minha tese de doutorado, e a partir daí a gente começou a ter um trabalho bastante extenso, tanto na área pública quanto posteriormente na área privada, de desenvolvimento de ferramentas de trabalho para teleradiologia principalmente. Então fica muito fácil entender, pegando o seu gancho aí do Reino Unido, né? Recentemente teve uma notícia que circulou no mundo de a gente acha que os problemas só existem no Brasil, né? A falta de médicos só existe no Brasil, e o Reino Unido estava com uma carência gigantesca de radiologistas. Isso estava atrasando o andamento das quimioterapias, dos tratamentos de câncer no Reino Unido, por falta de radiologistas suficientes que pudessem olhar os exames nos hospitais. E aí eles reforçaram diminuíram algumas barreiras que eles tinham e reforçaram que essas análises dos exames fossem feitas em tempo hábil utilizando ferramentas de teleradiologia. Isso no Reino Unido. Então, aqui no nosso estado, isso é uma realidade. A gente desenvolveu, eu durante 8 anos coordenei como médico uma rede que começou com teleradiologia, mas que depois se ampliou muito, mas que a gente consegue aproveitar os médicos radiologistas nos hospitais onde eles já estão lotados. Tudo isso são detalhes. A gente, quando tem uma quebra de paradigma, assim, né, o leigo, ou o próprio médico que está começando a ouvir falar nisso agora, ele imagina uma substituição de um modelo tradicional por um modelo digital e se apavora com isso, né? Então, as pessoas ficam achando que só existe essa consulta entre o médico e o paciente e que isso vai ser substituído por um robô, por uma máquina do outro lado, né? E a coisa é muito mais ampla do que isso. Então, a gente aqui conseguiu construir uma rede, por exemplo, na radiologia, onde a gente faz, através da internet, a gente usa as ferramentas na internet e o médico ele pode ser aproveitado no seu hospital de origem, onde ele está lotado. Então, isso, por exemplo, em saúde pública, já dá uma capacidade para o sistema de utilizar aquele grupo que vai ser sempre limitado de especialistas de uma forma muito mais inteligente. E mais ainda, esse especialista ele vai poder levar a sua opinião a uma distância muito maior. Então, a gente começa a fazer consultoria ou segunda opinião formativa ou até aulas para médicos, colegas que estão no interior, né?
Então, é muito fácil de entender isso na radiologia, isso é muito fácil de entender. Você até me convidou para fazer essa live aqui, porque essa semana a gente teve um caso na clínica privada, eu estava a 50 quilômetros de Florianópolis, na minha casa de praia, isolado com a minha filha lá, né, em quarentena, e um colega me pediu socorro, ele tinha uma situação de urgência, a gente conseguiu, ele realizou o exame na clínica, a gente conseguiu ver o seu exame. Trabalhei no meu próprio laptop, na minha estação de trabalho radiológica, que hoje está dentro de um computador na nossa mão, e fizemos um diagnóstico, coloquei no celular do cirurgião, e ele fez o exame às 10 horas da manhã, ele aqui, eu lá, a 50 quilômetros. O cirurgião recebeu o resultado, às 3 horas da tarde ele estava operando, fez uma operação por vídeo, às 6 horas da tarde ele estava me ligando, dizendo que estava ótimo, ele próprio me dizendo que estava sem dor e tal. Então, esse é um exemplo clássico, fácil de entender. Agora, o que é interessante, Arraes, é que no sistema público, e eu participei, essa rede cresceu muito aqui e começou, como eu disse, com uma visão de radiologia, mas é muito maior do que isso. No sistema público, a gente está falando de uma situação onde você, como eu já expliquei, pode aproveitar profissionais de uma forma muito mais inteligente, mas também pode entregar um resultado no posto de saúde, sem o paciente precisar ir buscar, sem precisar documentar. Os hospitais da nossa rede aqui, da Secretaria da Saúde, por exemplo, não documentam mais os exames. Isso significa uma redução de custo absurda para o sistema público, né? Absurda no bom sentido, né? Não só de custo do exame, da documentação do exame, mas o paciente não precisa mais. A gente costuma dizer aqui que o paciente ele é o boy de si mesmo no pior momento da sua vida. Quando ele está mais doente, ele tem que voltar no lugar, ele tem que ir lá realizar o exame, depois ele tem que voltar lá para pegar o resultado, tem que levar no consultório do médico. Tudo isso não precisa mais ser feito quando você tem uma rede adequada dando suporte a isso. E mais do que isso, todo mundo que trabalha na saúde pública sabe que muitas vezes o gargalo está na marcação do exame e no comparecimento do paciente. Aqui a gente tem uma média de 30% de absenteísmo. O paciente que está com seu exame marcado, ele não vai fazer o seu exame, não aparece em 30% das vezes. Então, a gente também pode usar a telemedicina para fazer esse tipo de controle, para diminuir a fila, garantindo que 100% da capacidade instalada vai ser ocupada naquele momento mais adequado. Então, são exemplos fáceis de entender. Eu poderia dar muitos outros aqui. Não sei como é que está meu tempo aí, eu tenho pouco tempo para falar. Tem mais um tempinho ou encerrou minha fala aqui? Não, a Malu te avisa. Tem um tempinho, tem mais. Não tem. Então, vou te dar um outro exemplo. Vou te contar um case muito interessante, dois até, em relação à nossa telemedicina daqui. Primeiro foi a eletrocardiografia digital. Quando a gente começou a nossa rede aqui, a gente imaginava que a gente ia começar só em radiologia. A primeira demanda que apareceu no interior foi de eletrocardiografia, porque tinha equipamentos de eletrocardiografia nos postos de saúde e não tinha um cardiologista capaz de laudar aquele exame. Então, a gente distribuiu eletrocardiógrafos digitais pelo estado inteiro e esses pacientes começaram a ser atendidos na sua cidade. Às vezes, ele entrava numa ambulância, andava não sei quantas horas só para fazer uma eletrocardiografia. Coisa simples, como o Guelma estava falando, ele estava dando um exemplo de dispositivos que podem atender o paciente localmente, né? Isso no sistema público pode ser muito bem trabalhado. Outro exemplo que outro dia conversando eu citei, você achou interessante, é do dermatoscópio. Por exemplo, um paciente tem uma lesão na pele, ele vai no posto de saúde atendido por um médico ou por uma enfermeira da atenção básica. A maioria dos médicos da atenção básica não vai ter uma noção de especialista suficiente para saber se aquilo, que tipo de lesão exatamente aquilo é, né? Aqui em Santa Catarina, nós estamos no estado número 1 de câncer de pele no Brasil, porque os pacientes não têm melanina suficiente e ou estão trabalhando no campo ou estão pescando. Então, o número de melanomas aqui é muito grande. O que o médico ou o atendente lá da atenção básica faz com esse paciente? Coloca ele dentro de uma ambulância e manda ele para Florianópolis para ser atendido no HU. O paciente que tem um melanoma, ele vai estar no final da fila, ele não vai estar nem no começo da fila. Ele tem que fazer uma longa viagem, ele chega aqui, sai de lá às 2 horas, 3 horas da manhã para chegar aqui às 5, e ele pode estar no final de uma fila com um monte de gente com lesões cutâneas simples na frente dele. Então, o que a gente fez?
comprou dermatoscópios, que é um aparelho muito simples, que tira uma fotografia, ilumina, amplia e tira uma fotografia da lesão, carrega isso no celular, carrega na rede de telemedicina, um dermatologista olha aqui na universidade e fala, pode tratar aí mesmo, isso se trata de uma lesão que pode ser tratada localmente. Ou não, encaminha esse paciente para cá porque ele precisa fazer uma biópsia. E aí, quando ele vem encaminhado, ele vem com uma prioridade absoluta em relação aos outros, porque ele já foi analisado. Então, são exemplos muito simples e fáceis de entender. Nem todo mundo que está assistindo a gente hoje aqui é especialista, né? Mas são exemplos fáceis de entender. A gente poderia dar inúmeros outros de como essas redes, quando a gente fala em telemedicina, a gente está falando de redes, como essas redes têm uma grande aplicação na saúde pública e na saúde privada também. Muito legal, Felipe. E dá para ver também como a gente pode simplificar a gestão, tornar tudo mais barato e usar melhor o recurso público, né? Muito, muito interessantes os exemplos todos. Bem legal. Bom, vamos passar agora para o médico psiquiatra Dr. Marcelo Alevato. E a psiquiatria tem umas questões mais específicas, né, em relação à prescrição de medicamentos controlados e não sei se a necessidade, talvez o estar presente junto, talvez possa ser mais importante na questão da credibilidade, quando você vai monitorando seu paciente sob tratamento. Quais são as vantagens de se usar, Marcelo, novas tecnologias no seu dia a dia como médico psiquiatra? E se você tem essa experiência da teleconsulta, como é que você vê isso? O que a gente ganha, o que a gente perde, se é que a gente perde alguma coisa usando mais tecnologia no atendimento médico? O seu som. Abre o seu microfone. Abre o seu microfone. Marcelo, abre o seu microfone. Rafael, abre o microfone dele. Estou tentando aqui. Estou tentando. Agora, Marcelo, começa de novo. Abriu. Por favor. Beleza, então. Então, boa noite, Malu, boa noite, Manuela, boa noite, amigos aí da UFRJ 87. Então, vou aproveitar que os ganchos aqui o Guelma e o Felipe falaram para falar da minha experiência profissional e das vezes que eu tive a chance de trabalhar com telemedicina e com tecnologia. Eu trabalhei muito tempo, 28 anos, como psiquiatra da Marinha e mais ou menos no início do ano 2000 a gente começou a ter uma coisa... Ué, tô sem som? Não, tá dando para ouvir. Ouvindo, todo mundo ouvindo. Tá ouvindo? Tá, tô ouvindo, que eu recebi informação aqui que estaria sem som. Então, desde essa época a gente tentou fazer uma interligação das informações da saúde da Marinha no Brasil inteiro, e isso é uma coisa que tem andado aí, inclusive com uma importância muito grande na área pericial, né, para que as informações fiquem disponíveis. E a partir daí, como psiquiatra também, eu ia ter bastante informações sobre o uso da tecnologia na psiquiatria, né? Porque realmente as pessoas acham que essa questão da interação no mesmo ambiente físico é fundamental para a psiquiatria. A Malu até me perguntou, é possível fazer telepsiquiatria? Não só como é vantajoso em algumas situações. Tá? Na psiquiatria militar, por exemplo, nos Estados Unidos. Marcelo, a sua conexão não está boa. Marcelo, está me ouvindo? O tratamento do transtorno de estresse pós-traumático, exposição ao combate, são tratadas com realidade. Oi? Marcelo, a sua conexão não está boa, tá? Está picotando. Deixa eu te falar uma coisa. Você consegue uma conexão melhor aí, um sinal melhor? Porque a gente está perdendo algumas coisas que você está falando. Deixa eu interromper meu vídeo e voltar.
Eu vou passar aqui para a Manuela, tenta conseguir um sinal melhor enquanto isso, para a gente ir avançando, e daqui a pouco eu te chamo de novo. Acho que agora melhorou, não melhorou? Melhorou. Então, vamos lá. Começa de novo. Voltou ou não? Voltou. Voltou? Não? Marcelo? Voltou ou não? Sim. Oi, alô? Sim, voltou. Estão me ouvindo? Estamos. Voltou? Tá. Então, eu estou aqui num segundo andar que o sinal às vezes falha. Mas, então, eu estava falando sobre algumas situações em que o tratamento psiquiátrico é melhor se for feito com o uso de tecnologia, tá? Por exemplo, estresse pós-traumático. O cara é um combatente que foi para a guerra, é muito comum nos Estados Unidos. Quando ele retorna, ele tem um transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo, e ele é tratado num ambiente de realidade virtual para dessensibilização aquele evento traumático, né? Ou seja, ele vai sendo progressivamente exposto a recordações e isso vai reduzindo a resposta de ansiedade e todo o cortejo de sintomas físicos que a acompanha. Então, você pode ter esse exemplo de um uso de tecnologia sem a presença do terapeuta, que é altamente vantajoso. Alguns pacientes que têm fobias também e que preferem evitar contato com outras pessoas, é vantajoso tratar o indivíduo dentro da casa dele, né? Um exemplo diferente, né? E existem, hoje em dia, por exemplo, formas de psicoterapia que são feitas à distância, e às vezes até estruturadas. A psicoterapia não é feita diretamente pelo terapeuta, é feita como se fosse um treinamento online, tá? Isso é um outro exemplo de tecnologia que já está sendo utilizada na psiquiatria. Mas o que eu queria mesmo compartilhar com o pessoal que está participando da live é o seguinte: como um médico que atua basicamente em 2 lugares, né, no consultório e na Associação Brasileira de Psiquiatria, que nem foi afetada diretamente pela pandemia, eu tive que rapidamente converter a minha capacidade de atendimento para um atendimento online, né, que é o clichê básico da telemedicina. Todo mundo imagina o quê? O que é telemedicina? É um médico de um lado do computador e o paciente lá à distância, fazendo basicamente uma consulta convencional, com anamnese, etc., obviamente sem exame físico, né? Pelo menos por enquanto. O Guilherme já falou aí sobre essas possibilidades futuras. E então, quem foi atirado, né, talvez de uma maneira até mais inesperada que eu, nessa realidade, passou a ter várias questões a resolver. E talvez a Manuela possa nos ajudar bastante no final aí. A primeira coisa, na psiquiatria, voltando ao que a Malu perguntou, realmente a experiência da consulta psiquiátrica online ainda é pouco imersiva, tá? A gente não consegue ter a mesma qualidade de interação que tem numa consulta face a face. Provavelmente, com a tecnologia, isso vai melhorar. Existem algumas teorias até que se você usar 2 câmeras, 2 monitores, isso melhora a sensação de estar falando olho no olho, né? A outra questão, né, que além das questões regulatórias, que eu sei que a Manuela vai falar, segurança de dados, né, que na psiquiatria é muito importante, questões de privacidade, principalmente em relação a laudos, perícias, etc. Outra questão fundamental que a gente já conversou, né, educação médica continuada, né? Isso a tecnologia vai revolucionar. Continua sem ouvir, cara? Eu perdi esse pedacinho. Essa última frase eu perdi. Eu estou falando de questões de educação, Sim. Educação médica continuada e atualização médica também são áreas em que a tecnologia vai prevalecer inevitavelmente no futuro, até porque, como o exemplo que você deu e o Felipe falou também, os médicos são escassos, né? E, por exemplo, nos Estados Unidos, a maioria dos psiquiatras tem mais de 55 anos. Então, a previsão é que daqui a 20 anos eles não estejam mais trabalhando, eles vão ter que
ser ou substituídos por novos psiquiatras, ou esses novos psiquiatras vão ter que atender mais gente. E isso é uma impossibilidade física, né, num país de dimensões continentais como o nosso é também, né? E outras coisas aí que a gente pode especular, né? Os apps que se usam em celular, que se usa para treinamento, às vezes, de habilidades cognitivas, para limitação da decadência cognitiva dos pacientes com Alzheimer ao longo do tempo, né? Na verdade, não é limitação, é retardar a progressão da doença, criando uma reserva cognitiva. E eu acho que, chegando ao tema aí, que é o nosso tema principal, que é como aplicar telemedicina na saúde pública, eu acho que a telemedicina na saúde pública tem uma função de tornar a medicina mais proativa e preventiva, né? E isso é basicamente uma ação educacional. Se você consegue chegar com tecnologia para não só prover cuidado às pessoas, mas prover educação, você vai prover hábitos saudáveis que vão reduzir o adoecimento e vai prover uma assistência mais voltada para o diagnóstico precoce, né? E, portanto, para a limitação do dano do que nós temos hoje em dia. Evidentemente que é muito tentador achar que a tecnologia vai resolver tudo, quando, na verdade, nós precisamos também do velho e bom saneamento básico físico, né? Para que toda essa tecnologia não caia no vazio, naquela analogia que se faz. O cara tem uma TV de plasma de 60 polegadas dentro de um barraco que cai. Uma tecnologia avançadíssima se nós não formos capazes de prover saneamento básico para as pessoas. E, por fim, a gente estava falando sobre essa questão que o Felipe disse, das pessoas terem medo de que o modelo tradicional da medicina seja subitamente substituído por um novo modelo. Isso não vai acontecer. Nós vamos conviver muito tempo com um modelo híbrido, né, que as pessoas vão atender presencialmente e vão atender à distância também. E uma coisa que para mim é muito clara como psiquiatra é que essa interação mensal com meus pacientes não é suficiente para que eu os conheça suficientemente, né, e para que eu consiga dar a eles o melhor resultado terapêutico, porque a janelinha que eu consigo observar da vida deles é mais ou menos 1 hora mensal. Então, eu realmente me baseio no relato, que pode não ser confiável, né, do que eles querem me dizer. Então, se eu puder, como a gente já falou, seja por geolocalização, seja por outra tecnologia, saber se o meu paciente realmente está saindo de casa, está indo ao trabalho, está tendo um desempenho normal, isso vai ser muito interessante. Mas eu acho que, basicamente, nesse momento, o que nós podemos prever, né, aí já falando da saúde pública, é que a telemedicina veio para ficar, e isso é um fenômeno que eu acho que é incontrolável, não dá para conter isso, ela vai fazer parte da nossa vida e ela pode, sim, né, ser um divisor de águas aí na maneira que nós proporcionamos atendimento de saúde pública à distância, seja considerando distância física, né, quando a gente fala de regiões rurais, seja distância social, quando a gente fala de favelas, né? Eu lembro que algum tempo atrás você me falou da questão da tuberculose na Rocinha, e aquilo para mim foi impressionante. Eu falei, cara, eu vivo super perto, eu não tinha a menor ideia disso. Então, a gente vive nessa questão da assistência em saúde de uma maneira bem desigual, né? Eu não sou exatamente um cara voltado para esse tipo de clichê, desigualdade, etc., mas é uma realidade, né? Ainda tem 1 minuto, nossa, eu vou falar, eu já ia encerrar, Malu, pode encerrar, 1 minuto pode aqui. encerrar. Posso encerrar? Para passar para o Manuel, para a gente... já passou. Então, Marcelo... É isso. Obrigado. Achei essa coisa de você poder monitorar os seus pacientes no dia a dia, né? Não só na consulta mensal, também bastante interessante. Queria comentar o que você falou. A gente está usando uma ferramenta
de tecnologia avançada, mas as nossas questões mais básicas, como saneamento e habitação, ainda continuam por ser resolvidas, né? Então, é preciso que a gente inclua as novas tecnologias, mas, ao mesmo tempo, não deixe de focar nas questões crônicas, né? E que têm repercussão direta na saúde da população, principalmente na área pública. Eu fui presidente da Frente Parlamentar de Combate à Tuberculose aqui no Rio, né? E também da Frente Parlamentar de Saneamento Municipal. Então, eu estou muito mergulhado nisso e eu fico o tempo todo pensando como novas tecnologias podem ser utilizadas, quem sabe, para resolver os problemas crônicos também, entendeu? Como a gente trazer essas ferramentas novas para tentar soluções relacionadas aos nossos problemas crônicos que colocam aí a gente nessa situação de desigualdade que você mencionou. Muito bem. Manuela, quais são os limites da telemedicina? O que essa legislação nova permitiu? O que continua complicado? Os médicos correm risco de estarem usando telemedicina? Os seguros-saúde têm que pagar a teleconsulta? Como é que faz prescrição de medicamento controlado? Queria que você comentasse esse aspecto legal. A doutora Manuela é advogada especializada em direito médico da OAB e vive isso no dia a dia. Eu acho que é um complemento de luxo aqui para os nossos colegas médicos. Queria, primeiramente, dar boa noite a todos, cumprimentar os senhores doutores. É uma honra muito grande estar nessa turma da UFRJ de 87. Me senti muito lisonjeada com o convite do Dr. Alexandre Gelman. Quero contribuir o máximo que eu puder. Vou pedir para a Malu, por favor, me avisar quando estiver acabando. Sou mulher fala muito, e o tema é muito interessante para a gente aqui do direito, né? Eu tenho me especializado, tentado buscar nesse momento o máximo possível de informações para os médicos, tentando trazer uma prevenção, né, dentro dessa questão da telemedicina. Como que estava antes da autorização da telemedicina? Como muito bem colocado, explanado pelo Dr. Alexandre Gelman, a telemedicina já funciona desde que existe o telefone, né, onde houve a primeira comunicação com o paciente através do telefone. Mas as regulamentações da telemedicina, em 1998, ia ser regulamentado, teve a resolução para regulamentar, o próprio CFM revogou, veio em 99, e aí vem a de 2002, que é uma telemedicina bem limitada, que cabe muito bem para o mundo da radiologia, para o mundo dos exames, né, que foi o decreto 1643 de 2002. E em 2002, com esse decreto, o CFM não ampliou a telemedicina. Ficou uma telemedicina muito bem composta para exames de imagem, para radiologia, como disse o próprio Dr. Felipe, que utiliza, mas não foi ampliada, né? Por quê? Porque naquela época não existia uma base de dados segura. Se a gente for parar para pensar, não tinha nem o WhatsApp. Essa comunicação não era tão grande enquanto estamos vivendo hoje nos dias. E eu ainda falo assim, gente, olha, o coronavírus, se tinha que vir numa época, veio na época certa, porque hoje a gente tem toda essa comunicação. Como teria sido isso há tempos atrás, né? E aí vem, então, a lei da telemedicina. Anterior a ela, a portaria 467, foi uma portaria feita pelo Ministério da Saúde para dar uma base legal, principalmente para a saúde pública, né? E depois dessa portaria, a lei. Então, para não me estender muito nesse primeiro momento, eu vou falar do que é importante hoje dentro da telemedicina. São vários aspectos. Vamos falar, então, do aspecto da segurança. É muito importante que o profissional que for fazer a teleconsulta, a teleorientação, a telemedicina de uma forma geral, se resguarde
com a segurança de dados do paciente. Quando for escolher uma plataforma para fazer a consulta online, esse meio de comunicação que nós estamos fazendo aqui seria, se eu fosse uma paciente de vocês, poderia ser uma telemedicina, uma teleconsulta, né? Então, essa segurança de dados, a responsabilidade dela é do médico. O médico deve eleger a plataforma que traz mais segurança para o paciente. Ninguém foi preparado para esse momento da telemedicina. Por exemplo, a Lei de Proteção de Dados, ela ficou 2 anos para entrar em vigor, que vai ser agora em agosto. Tinham postergado ela para maio de 2021 por causa do Covid, mas não deu certo. Por enquanto, a Lei de Proteção de Dados volta a vigorar, a entrar em vigor a partir de agosto agora de 2020, o que causa maior preocupação ainda para os profissionais da saúde que ainda não trabalham com a chave ICP Brasil, que ainda não tem um prontuário eletrônico, que tem uma maior segurança dos dados. E com essa questão, então, agora da plataforma, utilizar plataformas que sejam criptografadas, porque essas plataformas vão dar uma segurança maior, né? Então, essa segurança de dados, que está prevista no Código de Ética Médica, ela permanece. E a responsabilidade dela é o médico. Então, dentro da telemedicina, eleger sempre uma plataforma que traga uma maior segurança de dados. Ter muito cuidado com as plataformas que estão oferecendo através de empresas, porque essas empresas elas podem agendar o paciente, ficar com a agenda do médico e daqui a pouco ela criar uma mala direta para que o médico, para os pacientes do médico. Então, tem que ter cuidado, né, ao eleger uma plataforma. Eu aconselho sempre que essa plataforma venha agora, nesse momento, rapidamente, vários softwares, eles colocaram softwares que têm um prontuário eletrônico, disponibilizaram dentro do prontuário essa plataforma. É a maior segurança para o médico, é utilizar uma plataforma dentro do seu próprio prontuário eletrônico, criptografado pela chave ICP Brasil. Outra questão muito importante é o médico não deixar mesmo de escrever no prontuário, de preferência. O prontuário pode ser manuscrito? Pode. Ele tem validade legal, ou um prontuário eletrônico. Tentar evitar ao máximo esses prontuários digitados, os prontuários que não têm nível de segurança 2, que a pessoa não tem o certificado digital, o médico não está certificado. Esses prontuários, ele não trazem legalidade no mundo jurídico. Então, ainda mais agora, se entrar mesmo em vigor em agosto, há necessidade do médico estar dentro dessa legalidade da chave ICP Brasil. Então, no prontuário, o profissional da saúde, o médico, ele vai colocar, é necessário que no momento da telemedicina, esse momento que a gente está vivendo, dessa lei temporária, tá? Depois eu vou falar disso, é importante que ele coloque qual a plataforma que ele utilizou, o IP da plataforma, a data, a hora da consulta. Se houverem mais de uma consulta, colocar ali também o CRM do médico. Tudo isso, é claro, o diagnóstico, as alterações, a medicação, essa necessidade que está no Código de Ética Médica, essa obrigação, perdão, do médico, continua. E agora, mais do que nunca, há a necessidade do médico continuar prontuário e ainda de forma mais zelosa ainda, né? Como eu falei, essa lei da telemedicina é uma lei temporária. É uma lei que, na verdade, tudo começou com a portaria 188. É uma portaria do Ministério da Saúde que disse da questão emergencial do Covid. Com essa portaria 188 e com a necessidade, principalmente no SUS, de manter a distância o máximo possível médico-paciente e evitar a aglomeração, o CFM, através de um ofício ao ministro da Saúde,
ele pede para que ele comunica que a telemedicina vai ser ampliada, isso já colocado muito bem pelo Dr. Gelman, nas formas de teleorientação, teleconsulta, teleinterconsulta. Então, a partir desse ofício, que foi no dia 19 de março, no dia 20 de março, vem a portaria 467. E essa portaria 467, ela tem como foco principal a saúde pública, né? Mas ela estende a saúde privada e a saúde também suplementar. Então, essas questões que eu estou colocando, da segurança do profissional da saúde, ela vem toda dentro das portarias, porque ela vem justamente regulamentar, nesse momento emergencial do Covid, a telemedicina. E quando vem a lei, né, a lei da telemedicina, ela não muda muito essa visão jurídica. Ela continua com praticamente a mesma redação, né? É a redação de que a telemedicina está autorizada, de que ela está autorizada temporariamente, porque ela fala que ela está autorizada somente quando permanecer essa questão emergencial do Covid, né? E aí, como eu falo assim, todas as normas, elas vão caminhando dentro desse espaço de tempo que nós estamos vivendo. E aí ela vai para aquela situação. Até quando essa lei da telemedicina, Manuela, vai estar vigorando, vai estar aí? E aí eu falo, desde que a portaria 188 coloque que nós estamos vivendo um estado emergencial até mesmo na saúde pública, né? Principalmente na saúde pública, porque a maior intenção era justamente que na saúde pública pudesse desafogar as salas de espera dos hospitais, né? Que os pacientes pudessem, antes de tudo, fazer essa consulta, uma teleorientação, para saber se realmente eles estão vivendo um momento Covid, se estão passando por essa doença, né? Se tem as características. E aí, dentro disso tudo, autorizaram a telemedicina. Os artigos principais da lei, que eu considero de muita importância, é o artigo 4º, que ele fala dos limites da telemedicina. Ficou na responsabilidade do médico a orientação ao paciente de que a teleconsulta ela tem um limite. Como assim? Existem, como já foi colocado pelos senhores doutores, e agora eu vou falar dentro de um âmbito jurídico, os doutores colocaram na parte médica, e a lei entendeu, a lei coloca que esse limite causa um dever de informação, o dever do médico de orientar e informar ao paciente o limite da telemedicina. Como, por exemplo, e aí eu vou pedir a ajuda do Dr. Marcelo, psiquiatra, existe nesse momento muitos pacientes que estão vivendo um grave caso de síndrome do pânico. E esses pacientes, principalmente se forem pacientes de risco, eles não querem sair das suas casas. Estão, sim, optando por vários motivos pela telemedicina. Mas se em algum momento eles entram para fazer uma telemedicina privada, foi acordado o valor previamente, o médico, o paciente, mas ele não foi orientado que o médico coloca o limite da telemedicina. O médico é que vai dizer aonde ele pode continuar o seu parecer, a sua conclusão, o seu diagnóstico, ou se ele precisa que o paciente vá ao consultório para que ele dê melhor o seu diagnóstico. Se o paciente não entender desse limite que o médico tem, quando o médico falar, senhora fulana de tal, ou senhor, olha só, pela teleconsulta, eu não consigo chegar a um parecer. Né? Vamos falar da mastologia, um câncer de mama, um nódulo no seio da mulher, várias áreas da medicina, talvez não consiga concluir através de uma teleconsulta. E o paciente vai ter que ir no consultório. Então, essa ida do paciente ao consultório, o médico pode se deparar com um paciente que não está pronto para isso. E esse paciente não tinha essa informação.
E aí a gente vai chegar num litígio, a gente vai chegar num momento onde as partes não vão se entender. Então, é por isso que a lei, no artigo 4º, deixou muito claro que essa obrigação de informação prévia do que é a teleconsulta, qual é a plataforma que o médico vai utilizar, o paciente tem acesso a essa plataforma, nas regiões mais distantes, que vai fazer uma teleconsulta remota. Será que essa pessoa tem um acesso hoje em dia a alguma coisa que não seja um WhatsApp ou um Facebook? Ah, mas então, Manuela, se essa pessoa só tem um WhatsApp, pode ser feita pelo WhatsApp essa teleconsulta? Pode. O nível de segurança vai ser menor, né? O médico vai ter que se resguardar mais, porque dentro da Lei de Proteção de Dados existe lá uma porcentagem de segurança para cada plataforma. O WhatsApp tem uma segurança muito baixa, realmente. Mas se for o acesso do paciente, se o paciente precisa fazer essa consulta remota, pode ser o WhatsApp na falta de outras. Claro, eu aconselho que o médico escreva isso no prontuário dele, né? Consulta feita pelo WhatsApp, o paciente não conhece, né? Os doutores, os médicos trabalham com essa noção de telemedicina, apesar dela ter sido ampliada só agora, no dia 15 de abril, né, pela lei, mas a população não conhece ainda, não entende como que isso funciona. Eu acredito que está sendo muito bem aceita pela população. E é baseado nisso que eu entendo que a telemedicina veio para ficar. Eu acho que não tem mais como voltar agora e regredir ao tempo de não ter a telemedicina. Mas, contudo, essa lei nova, temporária, como eu já disse, né, uma lei que teve início e vai ter um fim, essa lei, o presidente vetou o artigo 6º, que era o artigo que estava falando que após essa questão emergencial do Covid, o CFM iria organizar, né, eticamente, iria criar uma resolução para a telemedicina. E o presidente, o Bolsonaro, vetou, dizendo que não vai deixar esse artigo, uma vez que ele acredita que uma lei ela tem que tramitar de forma pelos meios legais. Então, esse artigo foi vetado. Como vai ficar a telemedicina depois, a gente ainda não tem noção por isso, porque ele vetou esse artigo. E a questão do artigo 5º da lei é muito importante, porque ela fala de duas coisas que ficam sempre uma interrogação para os médicos. Primeiro, no Rio de Janeiro, o CREMERG, ele proibiu teleconsulta para pacientes de primeira vez. Isso é no estado do Rio de Janeiro. Muitas pessoas me perguntam, Manuela, não há um conflito de normas? Porque você tem uma lei, e a lei sobrepõe tudo. Mas o artigo 5º, a primeira parte do artigo 5º, fala que a ética dos conselhos de classe deve permanecer. E o CFM colocou para cada região organizar-se a telemedicina da forma do seu estado. E o CREMERG vem e fala, no Rio de Janeiro, paciente de primeira vez não pode ser teleconsulta. Pode sim ser teleorientação. E qual a diferença aí, nesse caso, da teleorientação para a teleconsulta? A teleorientação não pode prescrever. O médico não pode prescrever na teleorientação. Se chegar ao momento que o médico precise prescrever, ele vai ter que fazer uma consulta física no consultório. Isso no Rio de Janeiro. Eu desconheço algum outro órgão de classe regional que tenha colocado a mesma limitação. Tá? Isso está no artigo 5º da resolução do CREMERG para a telemedicina. E, fora isso, né, então, já que os órgãos de classe, já que é o Código de Ética Médica que está regulamentando essa ética, todas as questões do Código de Ética, todos os deveres e obrigações do médico
continuam prevalecendo. Dever de informação, dever de preenchimento adequado do prontuário, dever de termo de consentimento informado para que o paciente entenda o que é o tratamento e a doença dele e que ele aceite o tratamento colocado, orientado pelo médico, né? E aí, quando for orientar, nunca esquecer de dizer quais são todos os caminhos de tratamento para que o médico e o profissional da saúde, o médico e o paciente elejam o melhor caminho para aquele paciente. O médico, quem escolhe se vai ser tratado ou não é o paciente. O médico orienta, informa, fala como é que vai ser, mas essa escolha do tratamento é do paciente. E isso tudo está dentro do Código de Ética Médica, inclusive a questão da publicidade, né? Por exemplo, eu já me deparei várias vezes com profissionais de saúde colocando assim em Instagram: olha, eu faço a telemedicina gratuita. Isso não pode, isso é publicidade. Então, são esses deveres acessórios que a telemedicina continua tendo, é que os médicos têm que ter muita cautela com essas questões. E aí, a segunda parte do artigo 5º fala da remuneração. E ela diz que o médico deve ser remunerado. E como que acontece essa remuneração? Bom, se for no setor privado, é muito simples. Naquela orientação inicial que o médico deu da telemedicina, ele vai falar quanto que é a consulta dele. Previamente, vão fazer um contrato de serviço, que o paciente vai dar um retorno dizendo: eu aceito. Então, o médico vai colocar: olha, essa teleconsulta, ela tem um valor, esse valor é X. O senhor está ciente? O senhor aceita? Sim, eu aceito. Acordaram como vai ser a forma de pagamento, e eu aconselho que os médicos apenas façam uma prova de que isso foi acordado previamente. Telemedicina para o paciente é um acordo prévio, onde todas essas orientações têm que ser dadas antes da consulta. Tá? Agora, e como é que ficam os planos de saúde? A ANS já se posicionou. Se nós formos buscar a história da remuneração de plano de saúde, a portaria fala que a telemedicina, a portaria 467, de 20 de março, ela fala que a telemedicina é para o setor público, mas também para a saúde suplementar e para a saúde privada. Bom, se ela é para a saúde suplementar, para a saúde privada, o médico ele tem um custo para trabalhar, né? Apesar de a medicina estar no seu órgão de classe, ser o único profissional que tem no seu órgão de classe, que a medicina não pode ser mercantilizada, mas isso não quer dizer que o profissional não tenha que receber pelo seu trabalho. Ele está executando um trabalho e ele tem que receber. Então, já vem a portaria, a lei fala que o médico pode cobrar no seu artigo 5º, na segunda parte do artigo 5º, e a ANS, ela deu também na nota técnica 6 de 2020, a ANS fala da obrigatoriedade do plano em cobrir as consultas por telemedicina. E ela fala o seguinte: olha, eu não preciso colocar telemedicina no rol da ANS, porque a telemedicina ela é igual a uma consulta normal. Ela sendo igual a uma consulta normal, ela já está no rol. Ela só é uma consulta à distância. Um distanciamento que está sendo solicitado agora, né? E quando o plano de saúde, e eu já tive a grata informação pelos doutores previamente que os planos estão cobrando, isso me traz uma tranquilidade, porque até então eu recebia muitas reclamações que os planos não estavam acordando com os médicos, mas que bom que já estão cobrindo, né? Então, e aí eu quero falar também, eu tenho tempo, Malu? Não, já estourou muito. Infelizmente. Eu estou avisando, mas não, mas então assim, vamos interromper.
Eu acho que Estava foi super legal que você Não apareceu. já avançou com bastante coisa, mas agora nas Desculpe. perguntas, de repente, você complementa, né? Mas acho que foi bacana que você foi numa Não, sequência. eu só ia falar do atestado e das receitas, era o que faltava. Mas vamos ver se tem pergunta para isso. Na Vocês me pergunta você perdoem, complementa. realmente não apareceu aqui para mim. Não, a Malu, Porque eu ela faço. entendeu que você estava numa sequência que era melhor você não te interromper. Malu, como é que está aí de pergunta? Pode ser. Estamos com É porque eu faço perguntas. pelo Estamos com celular. No perguntas. celular não aparece. Vamos lá, Malu. Vamos lá. A Flávia Ribeiro elogia o doutor Marcelo Alevato, diz que ele é excelente falar do sigilo e da privacidade, porque muitos não adotam a telemedicina com esse medo. Então, queria que ele falasse um pouco sobre esse medo. Pergunta a você, Arraiz, como é que o Estado pode contribuir no atendimento, acolhimento dos profissionais de saúde que serão vítimas de estresse pós-traumático agora com a Covid. Ela acha que muitos não vão querer nunca mais entrar num CTI. Você que foi intensivista pode falar bem sobre isso. E ela pergunta para a doutora Manuela como explicar à população que o WhatsApp não é tão seguro mesmo com os dados criptografados. Vamos lá. Então, com o Marcelo, Marcelo, né? quer falar? Vamos lá. Isso. Libera seu microfone. Você acha que a população tem medo? Você sente isso? Vou ter que me medicar, porque eu estou muito ansioso para falar e não abro o microfone. Então, a primeira coisa, né? Agradecer o elogio e falando ali o que a Manuela tinha citado, né, das pessoas que estão em pânico. Tem uma teoria muito interessante de um médico de Atlanta chamado Via Onda, da contaminação, o impacto, né, dessa drenagem de recursos para a Covid sobre as condições médicas crônicas que não serão atendidas. Vai ser a perpetuação dessas condições crônicas, e a quarta onda vai ser a da saúde mental. Só que a quarta onda está ocorrendo já junto com a primeira, e ela tende a ser uma maré, né? A gente vai ter muitos problemas de saúde mental se cronificando ao longo do tempo por conta aí dessa pandemia. A pergunta foi sobre privacidade, né? O temor da telemedicina e privacidade. Eu acho que quando há uma relação de confiança entre médico e paciente, né, o problema da privacidade muitas vezes está mais do lado do paciente do que do médico, porque nós procuramos atender num ambiente que é mais próximo possível de um consultório doméstico, digamos assim, né? Um ambiente reservado, um ambiente que ninguém entre, que ninguém tenha acesso ao que está sendo falado. E muitas vezes é até cômico, porque os pacientes em casa estão de pijama e passa filho, passa cônjuge, etc. Então, é muito complicado essa questão de você ter um setting adequado do outro lado, né? E às vezes o próprio paciente está falando de questões delicadas que ele não se importa de que os seus familiares tenham acesso. Do ponto de vista do médico, eu acho muito difícil que haja comprometimento ou quebra de privacidade por conta da teleconsulta, né? A não ser que haja alguma alteração de comportamento intencional ou patológico. A gente não tem por que violar a privacidade do paciente numa relação terapêutica. Acho que era isso, né? Essa é a sua pergunta. Olha só, eu trabalhei durante 17 anos como intensivista, e a gente sabe o estresse do dia a dia do intensivista, isso em condições, vamos dizer, razoáveis de atendimento, né, em hospitais públicos, mas fora de uma crise como a gente está vivendo. Naturalmente, o que os nossos colegas estão passando hoje no combate à Covid-19, sem os recursos adequados,
com uma pressão enorme de número de pacientes, só doentes gravíssimos que precisam do máximo de estrutura de terapia intensiva, e a gente sabe que os hospitais públicos e os hospitais de campanha não estão preparados para isso. Óbvio que isso gera um estresse adicional que a gente, quem está aí à frente, vai sentir, e a gente vai ter que cuidar dessas pessoas, desses nossos colegas, e isso já precisa começar a ser feito agora, né? Então, no momento que a gente não consegue ter ainda os respiradores necessários para tratar os pacientes com insuficiência respiratória, vai ser difícil começar a atender e cuidar dos pacientes dos profissionais de saúde que estão na ponta, né? Realmente é um esforço, são verdadeiros heróis, mas a gente precisa entender que são humanos e têm limite, e certamente no pós-Covid eles vão estar nessa quarta onda da questão mental que o Marcelo Alevato acabou de dizer, e isso a gente vai precisar encontrar soluções para que eles possam ser preservados e tenham tempo para se recuperar antes de voltar ao seu atendimento normalmente, né? Sem dúvida. E agora a doutora Manuela responde também a Flávia, a questão do WhatsApp. Essa questão do WhatsApp. Flávia, a Lei de Proteção de Dados, ela traz, como eu coloquei, ela traz nível de segurança. E o WhatsApp é um dos últimos que está lá com o nível de segurança. Essa questão é muito mais para a questão da informática. Eu não sei te dizer, eu participei sexta-feira de um webinário que tinha um profissional da informática, ele explicou muito isso para a gente, ele falou de uma questão da tela ser criptografada, mas nem sempre o fato de estar só sendo criptografado quer dizer que está trazendo uma segurança. O importante é que você entenda que não é que o WhatsApp esteja proibido, até porque nenhuma portaria, nenhuma lei traz nada dizendo aonde tem que ser feita essa teleconsulta, né? O que ele fala é da segurança dos dados ser a responsabilidade do médico. Então, se o médico puder hoje eleger uma plataforma que ele acredita que traga mais segurança, eu aconselho que ele faça isso, né? Agora, pode ser no WhatsApp? Pode, entendeu? Pode ser por telefone, como foi dito pelo doutor Alexandre. Mas eu posso complementar? Claro. Uhum. A questão do WhatsApp, quer dizer, quando é por vídeo, não existe grande problema. O problema é quando é enviado mensagem. Quando o paciente envia um resultado de um exame, por exemplo, né? E outro problema do WhatsApp é que ele não está acoplado a nenhum prontuário eletrônico. Então, existe essa informalidade em que é transmitida informação para um lado e para o outro, mas sem garantia de registro, né? Então, a chance de entrar um hacker e acessar é grande. Mas, se for por vídeo, é criptografado, mas aí falta o prontuário eletrônico. Eu só queria complementar isso. Malu. É isso aí. Deixa eu só complementar uma coisinha também, Arraes. Felipe quer falar também, Felipe. Essa questão quando a doutora Manuela fala da nova lei da telemedicina e tal, eu estava me colocando aqui um pouco no papel do leigo que está assistindo a gente falar, né? Não é que a telemedicina ela era proibida antes e agora ela passou a ser permitida por um tempo determinado, né? Essa forma de algumas atividades de telemedicina que estão sendo discutidas nessa nova lei. A radiologia, como a doutora Manuela mesmo falou, já foi, né? Está na origem da lei brasileira de telemedicina. Então, a lei ela só veio ampliar, né? O ofício do Ministério, né? Teleorientação, teleinterconsulta, eram formas de telemedicina que ainda não estavam aprovadas. Isso, exatamente. Né? Isso tem a ver também com a parte de tecnologia. Então, ajudando um pouco nessa resposta atual, os protocolos de transmissão de imagens eles já estão muito mais bem estabelecidos, o que pode, o que é adequado, o que precisa um sistema de teleradiologia para operar,
do que os protocolos de teleconsulta, de teleatendimento, né? Então, existe uma curva de aprendizado também, e isso, a radiologia já está mais antiga nisso, né? Existem métodos que já estão mais bem definidos o que são protocolos de segurança, né? Que a gente precisa ter para poder, por exemplo, colocar um sistema de teleradiologia para operar, seja na área pública, seja na área privada, isso não interessa, o protocolo é o mesmo, então ele precisa seguir determinados critérios de segurança e etc. e tal. Tá? Malu. A pergunta era para o Felipe mesmo. Em consultas secundárias de avaliação de imagens e exames, a telemedicina parece eficiente, poupando tempo e acelerando tratamentos a serem implantados. Sem de um sistema completo de informações sobre o paciente, não será temeroso? Eu não entendi a segunda parte quando você fala. Cortou um pouquinho. Para consultas secundárias, a telemedicina parece eficiente. Sim. Mas para um sistema de ações que não seria implantado através da telemedicina, não seria temeroso? Malu, não deu para entender a última frase. Cortou um pouquinho. Sem a implantação de um sistema completo de informações sobre o paciente, não será temerosa a telemedicina? Não, isso, aquilo que eu falei lá no começo, né? Quando a gente passa de um sistema tradicional para um sistema digital, vem sempre essa questão, né? Mas é seguro? E essa informação, onde é que ela vai estar? E quando a gente que tem a prática médica no dia a dia dos hospitais, né? Quando a gente lembra o que era o prontuário de papel, né? O registro, o setor de registro do prontuário de papel, não existe nada mais inseguro do que aquilo, né? Pode pegar fogo, pode ter uma enchente, molhar tudo, perder todos os dados. Qualquer pessoa, teoricamente, não é qualquer pessoa que tem acesso, mas é muito mais fácil você simular uma identidade ou ter acesso do que num sistema que segue protocolos de segurança digitais. Então, tudo isso, a gente tem uma tendência a achar que só porque é digital todo mundo vai ter acesso. E não é assim. A segurança que existe nesses sistemas ela é muito mais eficiente, muito mais eficaz do que a segurança que existe no modelo tradicional. Tanto é que a doutora Manuela mesmo colocou, a gente já está chegando num nível de obrigatoriedade cartorária, né? Que são as transações médicas que se fazem através da telemedicina, mas com marcação com garantia de autoria, com garantia de temporalidade. Aquele laudo foi feito naquele dia, naquela hora. O conteúdo do laudo ele não pode ser modificado, por exemplo, estou falando em relação ao laudo, mas isso vale para todo o prontuário eletrônico. Se tiver qualquer modificação do conteúdo, isso, como tem um carimbo digital, ele vai ser percebido, né? Então, a gente está chegando num nível que a segurança é tão grande que ela tem uma segurança jurídica já, muito mais do que no meio tradicional. Tem a dúvida. Eu posso fazer uma parte? São 9h20, tem várias perguntas aqui para vários deles, todos eles já responderam perguntas. Tem uma do Antônio Taliberti, que o médico tem menos custos e pode atender mais pacientes por telemedicina do que no consultório. Pergunta para a doutora Manuela se existe algum critério da consulta por telemedicina. E aí eu vou sugerir, depois faça aquela rodada final aí dos 2 minutos para cada um, inclusive Malu, você, e encerrar às 9h30. Malu, não sei se aconteceu isso. No meio da pergunta falhou a sua... Não sei se isso aconteceu com todo mundo. Ele quer saber se existe algum critério para a telemedicina? Acho que é remuneração. Para estabelecer o valor da consulta por telemedicina, já que os médicos vão ter custos menores, atender mais pacientes do que no consultório. Olha existe só, algum critério para estabelecer? Eu acho que fica difícil qualquer pessoa valorizar o trabalho da outra pessoa, né? É complicado isso. O médico ele tem o seu valor. O valor da consulta do médico, quando é no setor privado, ele estabelece o valor da consulta dele, né? Agora, a única coisa que é necessário é que seja, como eu falei, avisado previamente ao paciente. Se o médico achar
que ele deve diminuir um pouco o valor da consulta dele, porque ele acreditam, né? Porque na verdade o médico continua tendo para implementar uma teleconsulta, para mudar do prontuário digitado para o prontuário eletrônico, são gastos que o médico continua tendo, né? Então essa questão vai ter menos gastos. Isso quem vai ver é o médico. Se ele achar que ele deve diminuir a consulta dele, é um critério dele. Não existe uma obrigatoriedade que ninguém pode colocar um valor para o trabalho daquele profissional. Aquele profissional, ele sabe o valor do trabalho dele, ele coloca. Calma. Mas na teleconsulta, fazer uma parte. É questão de ser previamente acordado. Olha, a minha consulta é X, o senhor aceita? Minha teleconsulta é X, o senhor aceita? Aceito, está acordado. Entendeu? Eu concordo com a Manuela, eu só quero falar um pouquinho da prática. A maioria dos planos de saúde tem praticado o pagamento do mesmo valor da teleconsulta para a consulta, e eu tenho notícia de um plano que está pagando 20% a menos. Mas isso é uma decisão exatamente do médico aceitar ou não. E lembrando que você está pagando, as pessoas cobram pelo seu serviço não baseado só no tempo, mas sim na sua responsabilidade. Então, nesse aspecto, é muito parecido, né? Quer dizer, é a mesma responsabilidade, tele ou não. É só um adendo. Malu, eu queria fazer a seguinte sugestão. Faltam 7 minutos, menos de 7 minutos para a gente encerrar, e eu queria cada um fazer uma última rodada, não é? E que as pessoas tentassem pontuar na pergunta que é a razão principal aqui da live, que motivou a live, vamos dizer assim, que é o uso de telemedicina na área pública, se isso é possível, se vem para ficar, se vale a pena. A gente aqui já tem, obviamente, um painel interessante, todo mundo já falou um pouco sobre isso, mas eu queria pedir para, no encerramento, focar nisso e já se despedir, e a gente pode tentar fazer aqui na mesma ordem que a gente iniciou. Pode ser, Malu? Assim? Pode. Então, o Guelma, né? Guelma, como é que é? Eu sei que você segurou um pouco no primeiro momento, aproveita agora para falar de atenção básica e já se despede aí do pessoal que está assistindo a gente, por favor. Uma pessoa ser contra a telemedicina seria a mesma coisa que ela ser contra o que está acontecendo agora. Então, não vou participar de live, só se eu for presencial. Então, quer dizer, porque realmente a gente bota nome nas coisas, mas é isso, a tecnologia já está no nosso dia a dia. Em termos de saúde pública, essa é uma questão mundial. Eu comecei desde 89 a acompanhar vários, já fiz projetos pessoalmente, já observei muitas soluções, e a grande aplicação, eu acho, que é para ajudar a coordenar o sistema de saúde. Quando você tem a teleorientação, a teletriagem, já direcionando, esse caso é para emergência, esse é para uma ambulância, esse é para marcar consulta, já agenda a consulta. Eu vi isso acontecendo, a Inglaterra é o maior case desse tipo de serviço. Depois você tem o atendimento médico, depois você tem o monitoramento de pacientes crônicos. Então, você imagina com a saúde da família, que você tem toda uma população, cada equipe tem lá 1.000, 2.000, 3.000 pessoas cadastradas, e você sabe quais são os pacientes hipertensos, diabéticos, etc. E você ter os agentes comunitários fazendo ligações à distância, quando precisa a enfermeira, quando precisa o médico, o nutricionista. Então, para mim, existe uma aplicação fabulosa de coordenação de cuidado, de otimização de recursos, inclusive de interconsulta. Então, exatamente a visão do SUS, o Brasil é um case de sucesso, né? É a saúde da família. Você pode potencializar esse profissional exatamente com teleradiologia, com teleinterconsulta, com monitoramento de pacientes em casa. Hoje em dia tem aparelho de pressão com Bluetooth. Quer dizer, então, é só uma questão de organização. A tecnologia está aqui, a legislação, estamos aí sempre com altos e baixos, mas acho que a pressão pelo bom senso, e como foi falado, inclusive tem uma definição de telemedicina que é medicina com distribuição inteligente. Ou seja, é isso, é usar tecnologia. Quando você, ao invés de ter uma relação médico-paciente, você pede um exame, isso é um mau uso da tecnologia, né? Quando você pede um exame e tem uma boa relação médico-paciente, o exame é bem indicado, você está usando tecnologia.
Agora, o uso da tecnologia para se comunicar, que é o que a gente está falando aqui, me parece que é um recurso que só vai potencializar todo o sistema de saúde. Então, não sei se eu consegui dar a minha visão. Ótimo. É isso. E obrigado, Arraiz, por participar e obrigado por estar junto com os amigos. Felipe, você já falou um pouco sobre isso, mas encerra aí com a sua visão do uso da telemedicina na área pública. Eu queria reforçar, mas talvez eu seja o mais tecnológico aqui, né? O mais que tem uma especialidade mais ligada à tecnologia na raiz da especialidade, mas eu queria reforçar, principalmente na área pública, o grande potencial que essas ferramentas, porque quando a gente fala em telemedicina ou telesaúde, são atividades que a gente está fazendo em saúde utilizando ferramentas tecnológicas, né? Então, não é o fato de um carro poder atropelar uma pessoa a 100 km por hora que a gente vai proibir o carro. A gente tem que criar a legislação adequada para quem vai dirigir aquele carro. Então, em telemedicina e telesaúde, da mesma forma, a gente vai criando, e isso no mundo inteiro já existem, a gente pode criar as nossas, adequar a nossa realidade, mas existem aí a legislação que vai tornando essa atividade, utilizando essas ferramentas de tecnologia, mais benéfica, principalmente para os pacientes, mas também para o sistema público. Então, quando a gente fala em teleradiologia, a gente está falando, isso que eu queria reforçar, não é apenas uma ferramenta que me permite laudar à distância, mas é uma ferramenta que distribui melhor os médicos e que você reduz muito o custo da saúde, porque você não precisa mais documentar o exame, você entrega ele lá na ponta sem uma documentação. Você pode trabalhar a gestão desse sistema, você pode, inclusive, as grandes corporações na área privada, agora que eu também tenho trabalhado muito, já perceberam o grande potencial que existe de você fazer serviços de regulação dos laudos, né, de você melhorar a qualidade dos médicos, dos profissionais. O médico não gosta muito de ser analisado, né, mas isso é uma chance incrível da gente analisar todo o sistema, analisar todo o fluxo, ver onde que a gente está perdendo consulta, quantos pacientes que não estão chegando para fazer o exame na data marcada e estão ocupando o espaço de uma pessoa que poderia estar ali. E, no final da linha, a competência dos médicos. Será que o médico está trabalhando adequadamente? Quantos laudos ele está dando por período? Qual o conteúdo do laudo está ok? Isso tudo pode ser analisado através de ferramentas de teleradiologia. Então, ele é muito mais do que apenas uma ferramenta para o médico. É uma ferramenta que agrega muito a todo o sistema, principalmente o sistema público de saúde num país carente como o nosso. Obrigado, Felipe. Foi muito legal aí a sua participação e um prazer estar contigo, ainda aqui rapidamente, hoje nessa nossa reunião. Igualmente. Virtual. Espero todos vocês aqui em Santa Catarina. Vamos combinar. Marcelo Alevato, nosso médico psiquiatra. Então, depois a gente faz o debriefing dessa brincadeira. Eu vou comentar a questão da remuneração, né, da pergunta que fizeram para a Manuela. A questão é a seguinte: a gente falou de um modelo híbrido que será muito mais caro do que um consultório convencional, né? Você vai ter que ter as duas coisas, uma instalação física, uma instalação, digamos assim, tecnológica, e para acompanhar os pacientes com muito mais constância do que meramente uma consulta mensal. Então, é muito mais complexa essa precificação do que parece. Esse é um comentário. Outro comentário: o Felipe falou do carro a 100 km por hora que atropela a pessoa. Então, você pode ter, por exemplo, um veículo de condução autônoma que vai frear antes de atropelar a pessoa. É um exemplo de como a tecnologia pode ajudar em coisas cotidianas. E só para finalizar, eu reitero que eu sou um entusiasta, né, do bom saneamento básico, da velha dupla de água e esgoto para todos, mas eu acho que levar a tecnologia digital, a saúde digital a todas as populações vai fazer, inclusive, com que eles sejam capazes de exigir, né, ter água e esgoto. Então, acho que é muito importante essa educação em saúde com o uso da tecnologia, que é a maneira que você tem hoje em dia de atingir grandes populações, né? Não dá mais para você ter a ilusão que com equipes de saúde fisicamente disponíveis você vai atingir todas as pontas de todas as populações. Obrigado, Marcelo.
Eu agradeço a oportunidade e agradeço a participação aqui de todos. Foi muito legal revê-los. Tá? Os que eu já conhecia, né? Manuela não conhecia ainda, Malu já. Igualmente. Manuela, eu queria só falar e comentar um pouquinho também assim, na área pública, se você puder fazer um link com isso. Sim, vou ser breve, prometo. O SUS ele tem uma função preventiva, né? E o SUS é utilizado muito para a função curativa. Eu acredito que a telemedicina ela vem, inclusive, para enaltecer essa função preventiva do SUS. O Disque 136 é a porta da telemedicina para o paciente SUS, né? É ali que ele começa o fluxo até chegar a ser atendido ou não. A telemedicina veio inicialmente para atender esse SUS, né? Para atender esse paciente do Hospital SUS. Claro que em todos os âmbitos, particular, suplementar, mas na medicina pública, eu acredito que ela vai ficar, que é muito importante, o número de pacientes por teleorientação, você tem desafogando os hospitais, muitos pacientes que podem ser orientados sem precisar ter uma prescrição. Então, eu acredito que vai mandar essa parte do SUS preventiva, que a gente não conseguiu no Brasil ainda, né, atender o SUS dessa forma, e o SUS só tem sido curativo, e a telemedicina vai, acredito eu, apesar de eu estar na parte jurídica e não médica, que vai ajudar muito. E eu anotei aqui durante a nossa conversa só 4 itens que eu vou deixar para os médicos e principalmente para os médicos da saúde pública. Atender os preceitos éticos de beneficência, não maleficência, anotar sempre, ter sempre cuidado com o sigilo das informações e a autonomia do paciente, observar sempre as normas e orientações do Ministério Público, registrar em prontuário clínico os dados clínicos do paciente, assim como os dados da plataforma eleita, a hora, a data de cada atendimento, e dizer para vocês que eu estou imensamente honrada de estar aqui nesse grupo tão seleto, fazendo parte, me coloco à disposição e agradeço demais o convite. Um abraço para todos vocês. Obrigado, Manuela. Bom, meu último agradecimento a todo mundo que topou participar. Eu acho que a gente colaborou, né, trazendo informações que talvez não tivessem assim com acesso um acesso fácil, né, que ficou bem consolidado e de fácil compreensão. Acho que quem acompanhou pôde ter uma visão geral, né, do que está acontecendo hoje, das possibilidades e das possibilidades de futuro do uso da telemedicina, né? Lembrando que a atenção básica é uma responsabilidade do município, né? Essa parte é realmente municipal e não me resta mais nenhuma dúvida, depois de ter ouvido cada um de vocês, né, de que a Prefeitura do Rio de Janeiro, as prefeituras das grandes cidades precisam, no seu planejamento, incluir o mais rapidamente possível o uso dessas ferramentas, não só por conta da maior, vamos dizer, disponibilidade do médico atender mais pessoas e tudo, não por isso só, mas por conta das informações gerenciais que esse tipo de atendimento acaba trazendo para o gerenciamento do sistema como um todo, né? A gente tem aqui no Rio de Janeiro 2 gargalos principais, né? Uma dificuldade de aumentar a atenção básica, o percentual de atenção básica e da qualidade da atenção básica. A gente viu que essas ferramentas podem ser muito úteis para isso, né? E também o gargalo no atendimento ambulatorial das especialidades e dos métodos complementares mais elaborados, que também podem ganhar velocidade. A gente pode diminuir o tempo da identificação do problema até a oferta do tratamento final desse paciente. Com isso, você diminui o custo desse paciente, você diminui as sequelas que esse paciente porventura possa vir a ter, né? Você, vamos dizer, diminui a pressão sobre o sistema de saúde
Então, existem uma série de possibilidades. Eu tenho a mais absoluta certeza que, nesses momentos de crise, é que as soluções mais criativas elas surgem e a gente tem as ferramentas, a maneira de usar as ferramentas, eu acho que precisa ser estudado melhor. A gente já tem alguns lugares, como o Felipe aqui descreveu lá em Santa Catarina, que já usa isso na gestão, e é fundamental que a gente disponibilize isso para a gestão da Secretaria de Saúde do município do Rio, que passe a contar com a gestão desse nível, usando ferramenta de ponta. Eu sei que a Prefeitura existe uma iniciativa da Prefeitura do Rio que está ouvindo algumas startups, trazendo soluções de inovação bem assim, atualizadas, que podem se somar às que já existem. Mas eu quero dizer que já existem muitas coisas que estão sendo feitas de uma maneira adequada. Nesse momento, a gente já tem a legislação que permite que seja feita. A questão principal é mudar o modelo de gestão do sistema, que não é simples. A gente tem uma cidade com quase 6.800.000 pessoas, mas que precisa começar a ser feito e logo. E o meu feeling é que é pela atenção básica. O meu feeling é que é pela atenção básica. Então, queria agradecer mais uma vez aqui a Malu pela mediação, o Rafa aí pela parte técnica, doutor Felipe, doutor Marcelo Alevato, nosso médico psiquiatra, Alexandre Guelma, meu querido amigo de tanto tempo, doutora Manuela, que foi realmente uma participação de luxo aqui, junto com os médicos. Muito obrigado a todos vocês e aqueles que acompanharam a nossa live. As questões que, porventura, tenham ficado por serem respondidas, a gente vai encaminhar para cada um dos participantes e eles diretamente responderão a vocês. Muito obrigado, gente. Um abraço e até a próxima. Obrigada.